laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, o que já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa progredir. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente com parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para servir do próprio. Os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estar juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa diariamente. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver. Há, portanto, nos fala Kardec, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, por intermédio das diversas migrações da alma. As outras, frágeis como a própria matéria, com o passar do tempo se extinguem e muitas vezes se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus desejou que compreendêssemos, dizendo a seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Porquanto todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa pela narração de Marcos, pois que eles, como afirmou o evangelista, pretendiam apoderar-se de Jesus sob o pretexto de que ele havia perdido o espírito. Ao ser avisado da chegada da sua família e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que ele dissesse, referindo-se aos seus discípulos, sob o ponto de vista espiritual: eles, os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe encontrava-se com eles e Jesus generaliza o seu ensinamento, o que não significa de maneira alguma que ele tenha pretendido dizer que sua mãe, segundo o corpo, não era nada como espírito, e que por ela só sentia indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Boa noite, Lisa, bem-vinda, minha irmã. Então, meus irmãos, no Evangelho está vendo hoje aqui, né? Atração, repulsão, pensamento, bem no estudo de hoje, né? Graças a Deus. Então vamos orar, pedir ao Mestre, esse irmão maior, nosso amigo incondicional de todas as horas, que nos abençoe. Graças a Deus, querido Jesus, bondosos benfeitores espirituais, irmão André Luiz, Caiba Chútel, nosso amado dirigente, Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, em Teu nome, para o estudo da doutrina dos Espíritos. Estudamos as obras do nosso irmão André Luiz, que nos mostra, Senhor, a realidade do mundo espiritual. Estamos estudando atualmente o livro No Domínio da Mediunidade. E precisamos, Senhor, abrir o nosso coração, chegar perto do Teu amor, para pedir, Senhor, pedir que abençoes a todos nós, que muito nos fortaleça no Seu amor, que nos envolva nas vibrações amorosas, calorosas e fraternas do Teu coração generoso. Pedir, Senhor, que abençoes a todos nós, encarnados e desencarnados, que nos ajude, Senhor, através dos nossos amigos, benfeitores espirituais, facilitando para que no estudo, Senhor, nós consigamos assim, Senhor, olharmos, refletindo juntos, estudando juntos, tirando as nossas conclusões,
esclarecendo as nossas dúvidas, e assim, Senhor, saímos daqui melhores do que chegamos. Mais um degrauzinho, mais um estudo, de trabalho no bem, de reflexão, de vigilância e oração, Senhor, para que nós consigamos assim nos melhorarmos do ponto de vista moral. E assim, Senhor Jesus, que seja o teu nome, seja o nome dessa espiritualidade amiga, que seja o nome dessa espiritualidade trabalhadora do Espiritismo.net, em nome dos nossos guias, nossos queridos e amados benfeitores espirituais, mas que seja, Senhor, sobretudo em nome de Deus, é que nós te pedimos que abençoe a nossa reunião de estudos e que nos permita assim, Senhor, de nossa parte, darmos por iniciado a nossa tarefa da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pois é, hoje iremos estudar o capítulo 5, Assimilação das Correntes Mentais. Esse livro é maravilhoso, né? Tá gravando já, Elô? Quem está gravando? Elô, Mana. Mana está hoje conosco, né, Mana? Bem-vinda, irmã. Maninha está gravando, né? Então, vamos evitar aqui os comentários, fazer uns comentários, vamos estudar, né? Vamos estudar. Bem-vinda, né? Então, capítulo 5. Deixa eu ver aqui se eu... Quem foi que fez o estudo do psicoscópio? O psicoscópio foi a Lisa, né? A gente vai ver hoje de novo o psicoscópio. No estudo passado, capítulo 4, anti-serviço, né? E vimos aqui, então, os companheiros que estão ali necessitando de atendimento, né? O atendimento acontece, nos casos ali de vampirismo. Então, e hoje a gente vai ver, então, o trabalho, né? Lisa estudou psicoscópio, isso. Ele hoje vai aparecer de novo, Lisa, o psicoscópio. Então, qualquer dúvida, a Lisa nos ajuda aí com o psicoscópio. Boa noite, bem-vinda, minha irmã, bem-vinda. Então, vamos começar a nossa leitura. Assimilação de correntes mentais. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. Nosso orientador articulou a apresentação. Vamos lembrar, então, o recinto. Lembra que era como se fosse o coração, daquela estrutura física, né, do centro, onde eles estavam participando, então, da tarefa, né, estavam estudando. Então, lá o recinto, onde tínhamos, então, a câmara reservada onde aconteciam os trabalhos. Então, faltando 2 minutos, o nosso irmão, que mais responsável, quer dizer, com a possibilidade, né, realmente de efetuar aquela tarefa, se apresentou no recinto. Então, o orientador, o Aulos, articulou a apresentação. O irmão Clementino abraçou-nos acolhedor. Espírito, né, de patamar um pouco mais elevado que o nosso, eles são acolhedores, nos envolvem nas vibrações de paz, de harmonia, amorosamente. Então, o André fala para nós, no meu livro virtual é página 27, então, capítulo 5. Então, abraçou-nos acolhedor. A casa pertencia-nos a todos, explicou sorridente. Estivéssemos, pois, à vontade na tarefa de que nos achávamos investidos, trabalhando, né? Tarefa. A essa altura, dessas entidades do nosso plano colocaram-se junto dos médios que estariam de serviço. Clementino avançou em direção de Raul Silva, perto de quem se postou em muda reflexão. Logo após, Aulos convidou-me ao psicoscópio, graduando sob nova modalidade, e recomendou-nos acurado exame. Então, abri aqui o capítulo 2, quando ele fala sobre o psicoscópio. Deixa eu achar. Eu achei interessante quando o André fala, né, que do ponto de vista do nosso mundo, do mundo material, seriam poucas gramas, né?
poucas gramas, não pesaria senão algumas gramas, fala André para nós. Né? Um aparelho psicoscópico que destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Então, essa é a definição que Aulus dá. Esclarece, então, o que é o psicoscópio. Hilário, como sempre, Hilário é que pergunta, que novo engenho vem ser esse? Então, Aulus esclarece o que é o psicoscópio. Né? Então, eles vão no capítulo 2º, como já falei, o estudo já foi feito, e o capítulo 2º é que fala sobre o psicoscópio. Então, agora, nesse capítulo, ele vai entrar em ação. Né? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui que fale do psicoscópio, a gente poder acrescentar sobre nova modalidade, né? Vamos ver, então, o início da reunião mediúnica. Então, o que André fala para nós? Ó, foquei os companheiros encarnados em concentração mental, o que ele vai ver hoje, né? Identificando sob aspecto diferente. Dessa vez, os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. Sistema nervoso, os núcleos glandulares, os plexos emitiam luminescência particular. E justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Assinalamos a curiosidade, a assistente explicou. Ele vai explicar o que é isso, hein? Em qualquer estado mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne, nós, tá, mora na cidadela atômica do corpo. Nós moramos no corpo físico, formado por recursos tomados de empréstimo no ambiente do mundo. Não é não? Fluido, na origem, tudo se origina a partir do fluido policristral. Então, nós utilizamos essa matéria, né, para formar esse corpo. E devolveremos, né, ao ambiente, à natureza, depois que deixarmos de utilizá-lo. Então, ele coloca aqui, ó, sangue, então, o sangue, o encéfalo, os nervos, os ossos, a pele, o músculo, tudo representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra, constituído de vestimenta temporária segundo as condições em que a mente se acha. Então, ele coloca aqui o seguinte, ó, só para dar uma paradinha aí, tá? Então, André fala para nós, então, que os corpos físicos apareciam igual corrente eletromagnética de elevada tensão. Porque a gente sabe, né, na ciência, que as nossas células têm potencial elétrico. Troca potencial elétrico. Temos as células, os átomos, as partículas subatômicas, tudo com carga elétrica, positiva, negativa, enfim, dependendo da situação, né? E isso acontece com com transmissão, né, é eletricidade. O coração nosso tem lá um estímulo, né, elétrico. Temos um exame que fala eletrocardiograma, eletroencefalograma. Então, é para ver o quê? Como é que está funcionando aí essa parte elétrica no estímulo do funcionamento desse órgão, que estimula o órgão para funcionar. Né? Já vimos aí, né, quando a gente vê, fez uma parada cardíaca, então vai lá, se faz um choque elétrico para que as contrações, quando o ritmo está desregulado, então vamos lá com a carga elétrica para que esse ritmo se equilibre. Então, tudo em nós é assim. Desculpa, Kardec, o que André Luiz fala aqui para nós é isso aí, ó, os veículos físicos e corrente elétrica circulando apareciam, então, como se fossem correntes eletromagnéticas de elevada tensão. Então, alta tensão. Aí me lembrei daquela parte do eletricista, aumentar a carga, né? A alta tensão, e nós na rua temos lá aquelas coisas, como é o nome daquele negócio? Transformadores, que pega aquela alta tensão que chega, né? Chega a alta tensão e vai
passa pelo transformador e entra para a casa da gente. Porque se chegar aqui nas nossas casas, como é gerada a energia lá na usina, como vem lá de Itaipu, da onde vem a energia utilizada em nossas cidades, né, estoura tudo, não pode. Então tem que ter, existe uma adequação nessa tensão, explode tudo isso aí. Para que a gente, eu estou aqui falando, se a luz está cedo, o ventilador funcionando, temos aqui 120 volts, 110, né? Acho que é 110. É assim que chega. Então é isso que ele coloca aqui para nós. Então, nossos corpos parecem, então, corrente em elevada tensão. Já pensou? Já pensou? Então ele coloca aqui tudo. Sistema nervoso, os núcleos, as glândulas e os plexos. O plexo é onde junta as terminações nervosas, faz aquele plexo. Emitir luminescência particular. Então, é uma luminescência característica daquela área. Então, o plexo tem a sua particularidade, o sistema nervoso e os núcleos glandulares. Cada um tem a sua luminescência particular. E justapondo ali, juntinho ao cérebro físico, né, a mente. A mente, então, como uma esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Porque cada um de nós está em uma esfera, né, um determinado potencial de radiação. Cada um de nós. Não temos todos nós o mesmo potencial de radiação. Os plexos, Elô, é onde os nervos se agrupam, tá, no corpo físico. A gente tem, os plexos são plexos nervosos, que ele fala aqui, né? Os pequenos nervos se ajudam. Elô coloca assim, vulgarmente falando, os plexos seriam os filtros estabilizadores de energia. Nós temos algumas outras estaçõezinhas, né? É concentração de nervo, é isso aí, Deus. Algumas outras estações que fazem com que essas energias vão se estabilizando, tá? Outras estruturas, a gente tem no sistema nervoso, a gente tem a célula, o neurônio, temos o axônio, que é aquele corpo do neurônio. Então, fala assim, a criança, quer ver uma coisa que a gente fala muito? Assim, a criança ouve, mas não entende. Ouve, mas não entende por quê? Porque o axônio, quer dizer, a cauda dos axônios, ainda não está totalmente desenvolvida. Então, isso é necessário para que essa informação circule, chegue, né, aonde deve chegar, e ele utilize dessa informação e entenda. Tá? A gente tem nervos que levam e nervos que trazem. Tá? Energia. Então, energia é isso. A informação é energia circulando para lá e para cá. A informação chega, né? Então tem um neurônio aferente, a informação volta do eferente no outro. É assim que funciona. Os grandes plexos na área perispiritual observamos o tuxala. A correspondência dos plexos nervosos são centros de força. Na área perispiritual, são centros de força. Certo, Elô? Plexo nervoso, quando a gente fala, é corpo físico, tá, gente? Então, vamos continuar. Nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra na fronte do amigo que comandava a assembleia. Nosso irmão Raul Silva, vamos lembrar, né? Mostrando-se-nos mais humanizado, quase obscuro. Então, agora o Clementino coloca a mão, Clementino, então, diretor espiritual do trabalho, coloca a mão direita, a destra, né, na fronte, aqui na testa, do amigo, do Raul Silva, que comandava, então, que era o diretor do ponto de vista material do trabalho. Né? E Clementino, então, se mostra agora mais humanizado, quase obscuro, parecido conosco, né? O irmão mais responsável, né? O espírito, ali, diretor espiritual do trabalho, na hora de colocar a mão no irmão encarnado, ele fica mais humanizado. Aí olha a explicação do Alves, ó. O benfeitor espiritual que ora nos dirige, acentuou nossa estrutura, afigura-se-nos mais pesado porque amorteceu o elevado tom vibratório que respira habitualmente.
descendo à posição de Raul, tanto quanto lhe é possível, para benefício do trabalho começante. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, a maneira do musicista emérito manobrando respeitoso um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Olha que coisa linda! Então, o benfeitor espiritual, por causa da necessidade do trabalho, ele baixa o padrão vibratório no qual ele respira, quer dizer, de acordo com as suas conquistas, né? Então, a mente dele se acha, né? Lembra? Condições da mente de cada um de nós espíritos, a condição da mente, então, do Clementino, ele se acha, então, numa posição mais elevada. Só que ele baixa essa vibração, né? Para poder obter em benefício do trabalho. E olha aqui que André continua falando para nós. Notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo em que o cérebro de Silvia sob os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa. Então, aí, o que acontece? Então, o Clementino, né, emite os raios fulgurantes, né, para o diretor material do trabalho, e o cérebro, então, de Silvia se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa. O Clementino baixa o seu padrão vibratório. Baixando o seu padrão vibratório, Silvia, então, né, o cérebro dele se nimbava de luminosidade intensa. A Vera coloca aqui para nós, eu fico pensando que às vezes nós nem estudamos a lição de trabalho mediúnico. É verdade, né? Nesse livro, né, ele coloca para nós, eu me lembro quando ele começa o livro dizendo isso, né, que a reunião, 15 minutos antes, eles vão fazer um estudo, uma meditação. É o que nós fazemos também, nós fazemos isso na Casa Espírita, antes do trabalho mediúnico. Né? A gente recebe, nossa Casa Espírita, a gente recebe o roteiro, né? Recebemos o roteiro, sabemos o assunto, e a gente tem uma escala de estudo, e às vezes a gente dá uma escorregadela, né, Vera? E não estuda a lição. Mas aí a gente tem lá aquele momento da reflexão, temos o estudo, o companheiro de ação, a gente começa a perceber, então, o ambiente espiritual da sala, que é isso aqui. Vamos continuar, então. Então, lembrando, a Clementino coloca a mão direita na testa do Silva, então baixa seu padrão vibratório, né? Emite raios. O cérebro do Silva, então, recebendo aquela emanação, né, toma uma luminosidade intensa, né, embora diversa, diferente da do Clementino, né, gente? Aí o mentor desencarnado levantou a voz comovente. Então, Clementino vai fazer a prece, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares, falou André para nós. Expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhes diminutas variações. Ele recebe aquela prece, né? E também faz a sua prece, ele reproduz a fala de Clementino, mas com algumas variações, porque tem o componente, né, do próprio, né? Tem os arquivos alimentares do próprio Silva. Fala André para nós, com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece se unia mais fortemente entre si. O que é isso, gente? Então, a prece do Clementino, tá? Ele, deixa eu dar uma olhadinha, ele coloca a mão no Raul Silva. Raul Silva retransmite, então, né, a prece que o Clementino faz. Então, André fala para nós, existe entre os componentes como que fios que ligavam, então André percebe o que? Que a prece os reunia mais fortemente entre si. Então,
Por quê? Por causa de Clementino. É Clementino que passa isso para eles. Deixa eu ver como é que está. Formou uma corrente. É como se fosse uma corrente. Uma coisa para tudo em prol do trabalho. As forças mentais, então, de Clementino, né, é que geram isso. Atua, então, no irmão Silva, né, e a partir daí, os fios mentais que ligam uns aos outros, né, olha, e a gente, às vezes, não se permite perceber isso, né, Vera? A gente não se permite, quando a gente não se prepara direito, a gente não entra na faixa. Quando eu falo assim, não entrou na faixa do trabalho. É essa faixa vibratória que nos liga uns aos outros. É por isso que temos a preparação do grupo. Aquele grupo está ali estudando junto, trabalhando junto, por causa dessa reunião, né? Esses fios que nos ligam, todos ligados na mesma faixa. Eu vou colocar assim, a mesma sintonia do trabalho. E quem é que favorece essa ligação? O diretor espiritual do trabalho. Vamos lembrar, ó, ao lado de cada irmão já tem um trabalhador espiritual, André, como é que eu estou dizendo aqui? Ó. Essas entidades colocaram-se junto dos médicos que estariam de serviço. E Clementino se coloca junto ao diretor do trabalho. Tá bom, meus irmãos? Alguma colocação? Vamos continuar. O relógio não para. Terminada a oração, acerquei-me de Silva, fala André. Desejava investigar mais a fundo as impressões que lhe assaltavam o campo físico. E observei então todo o busto, inclusive braços e mãos, sob vigorosa onda de força a eriçar-lhe a pele, um fenômeno de doce excitação, como que agradável um calafrio. Aquela assim, né? A proximidade, então, do espírito. Né? Aquela sensação. Essa onda de força, então ele recebe aquela impressão pela pele, descansa sobre o plexo solar. O que é o plexo solar? É justamente essa região aqui do estômago, tá? Onde se transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro. Então, entra ali pela pele, a pele fica um pouco eriçada, como se fosse assim, dá aquele arrepio, né, gente? Aquela coisa do agradável calafrio, né, que a André fala. Dali do plexo sobe pelos nervos, corpo físico, hein? Nervo, corpo físico. Até o cérebro físico, do qual se derrama pela boca em forma de palavra. Então, rapidamente isso passa, né, do espiritual para o físico e a boca fala. Quem fala, o som sai pela nossa boca física. Cordas vocais, vamos lembrar, ó. Respiração, vem o ar, as cordas vocais vibram e vocês escutam o que eu estou falando. Aqui temos o estímulo, vem de quem? Do Clementino. Vamos continuar para a gente poder fechar o raciocínio. Ó. Acompanhando minha análise, o assistente explicou. O jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva como uma corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Vamos lembrar de novo, ó. Vem a eletricidade, eu ligo aqui a tomada na lâmpada elétrica. Apoia-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebrino, quer dizer, ao cérebro, com uma energia elétrica da usina emissora, que atingindo a lâmpada, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. Produzindo, então, o fenômeno da voz. Tá? Entenderam a comparação que ele faz? Aí André pergunta, e o problema da voltagem? Foi como eu falei, ó, alta voltagem, né? E passa até chegar 110, acender a luz aqui em casa é 110. André pergunta, e o problema da voltagem? Já que está comparando com uma usina de força? Aí o que Alves fala para ele? Não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhe às possibilidades
tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. A gente não chama um eletricista especializado para mexer aqui na caixinha da luz, quando quer aumentar a carga elétrica, o cara tem curso, técnico especializado para mexer com alta tensão, baixa tensão, aumenta a carga, trifásico, bifásico, aquelas coisas todas que a gente sabe que existe, mas não sei mexer. Né? Mas aqui a gente tem isso que Clementino, um irmão, né, mais preparado para dirigir aquela tarefa, como o André descreve, graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do médium. Claro que eles pensam, você coloca pensa em tudo. Claro que sim, são trabalhadores do amor. É por isso que um trabalho sério, né, em nome de Deus, espiritualidade superior, nós os médiuns terminam a tarefa cansados, mas se sentindo muito bem pelo dever cumprido. Não é não? Aqui, meus irmãos médiuns, não é isso que acontece? A gente se cansa da doação, né? É vitalidade, mas feliz do dever cumprido, trabalho de amor, prol dos necessitados, dos encarnados e desencarnados, nossos irmãos da humanidade, o esclarecimento, o socorro, o acolhimento, a consolação. É isso que essa espiritualidade benfeitora faz. E continua então Aulos. Cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Os confrontos de Aulos sugeriam belas indagações. A ligação elétrica gera luz na lâmpada, não é isso? E ali, naquele momento ali, né, no trabalho mediúnico, o contato espiritual de certo, segundo inferíamos, improvisava forças igualmente a se derramar do cérebro e da boca de Silva, na feição de palavras e raios luminosos. Né? Igualzinho, né? Lá, ligação elétrica gera luz, contato espiritual, né, com o benfeitor, deu isso. Né? Derramou do cérebro e da boca de Silva, palavras e raios luminosos. O instrutor percebeu nos amudos em que lição expressou-se em aclarar. Naquela aula de novo. A lâmpada, em cujo bojo se faz luz, arroja de si mesmo os fotônios, que são os elementos vivos da natureza a vibrarem no espaço físico, através dos movimentos que lhes são peculiares. E na nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia radiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderada e múltipla do pensamento. Princípios esses com que fluímos no espaço mental. Os mundos atuam sobre os outros pelas irradiações que despedem e as almas influenciam simultaneamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Esse estudo aqui a gente fez no capítulo 1 desse livro, está estudando a mediunidade. A ideia, eu, espírito, produzo, né? E o pensamento é a exteriorização dessa ideia. E pela minha vontade, eu vou irradio ela. Que é isso que ele coloca aqui, ó. Nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses que influem no espaço mental. Então, tem o pensamento, tá? Que a gente vai, coloca então, ó, lançamos para fora de nós os nossos princípios espirituais, dizendo quem somos. É assim, é esse mecanismo aqui. Ó. E ele compara, então, que os mundos atuam sobre os outros pelas radiações que despedem. E nós, almas, nos influenciamos mutuamente por intermédio de quê? Desses agentes mentais que produzimos e lançamos pelo pensamento. Olha a nossa responsabilidade. Todos nós nos influenciamos. Podemos continuar? Eles estão tão caladinhos aí na área de texto. Sim, isso você coloca aqui sim. Podemos continuar. Pensamento tem força, pensamento é a ideia projetada.
A gente reveste a ideia no pensamento e projeta, tá? Pensamento e vontade. A palavra serena e precisa do orientador compelir-nos à meditação, embora rápida. Muito material para estudo. Os claros apontamentos em torno da energia mental conduziam a preciosas reflexões. Então, fala André, o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular. Ponderei de mim para comigo. Assim como não possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando as unidades atômicas, o campo da mente oferece ganchos ao estudo de suas combinações e vagas oportunidades. Né? Pensamento, então, o que fala para nós? Pensamento de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada com características e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de definir as qualidades magnéticas. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Olha quanta coisa. Então, ó, pensamentos, né, que adensam a alma, crueldade, revolta, tristeza. Pensamentos que sutilizam a alma, amor, compreensão, esperança ou alegria. O conteúdo nos diferencia. O que a gente pensa, né? Quando somos nós, até que pensamos, mas o pensamento nem é nosso. A gente pensa que é nosso, mas não é nosso. A ideia que entra na nossa mente é de outro. Olha aqui que a André fala para nós. Tá tudo bem? Vamos prosseguindo, hein? Então, a onda mental, então a energia que sai de nós, né? Mais rápido, um polui a psicosfera, já o outro ilumina. É o tipo de pensamento, é isso aí. A onda mental, então, né, possui determinados coeficientes de força, seja, então, na concentração, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Na verbo exteriorizado é a fala, tá? Ou a palavra escrita. Tudo tem pensamento, está pensando. Seja falando, seja escrevendo. Pensamento verbalizado é a palavra, pensamento o escrito é a palavra escrita. Vamos lá. Compreendia desse modo, fala André, mais uma vez e sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos para arretar nossas experiências ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. Não é isso mesmo, né? Ou a gente fica aqui marcando passo, escravizado lá com o passado, com as nossas dificuldades, né? Ou a gente se liberta e caminha. Caminha segundo a lei de Deus. Temos responsabilidades para com a lei. Vamos caminhar. Vamos assumir as nossas dificuldades e vamos, né, nos quitar para com a lei. Através da meditação, que ele coloca aqui, né? No texto ele coloca isso, a necessidade da gente meditar. Então, ó, continua André. O solilóquio, a conversa dele com ele mesmo, né? Conversar com os meus botões é solilóquio, tá? Porém, não devia alongar. Nosso orientador, atento aos objetivos de nossa permanência na casa, chamou-me a novas observações. Paulo está motivando, né? Repararam na comunhão de Clementino e Silva no momento da prece? Viram como aconteceu aqui, quando o Clementino coloca a mão na testa, e se adensa, o corpo espiritual dele fica mais obscuro. Como é que foi essa comunhão entre eles, do Clementino com o pensamento do Silva? A pergunta de Aulos. Ante a nossa expectação de aprendizes, Aulos continua. Ele continuou. Vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos.
Precisa. Assimilou a corrente mental, isso é mediunidade. Né? Fato mediúnico. Para a clareza de raciocínio, compararemos a organização de Silva, então, do médium, nosso companheiro encarnado, um aparelho receptor. Quadros que conhecemos na Terra no domínio da radiofonia, um rádio. Tá? Então, Silva vai dizer que é um receptor, é um rádio. A emissão mental de Clementino, né, então, do diretor espiritual, condensando-se do pensamento e a vontade, envolve Raul Silva. Tá? Lembra a ideia? Eu envolvo aquela ideia, formo um pensamento e emito. Então, essa emissão mental de Clementino, o pensamento e a vontade que vai e emite, envolve Raul Silva em profusão de raios que lhe alcança o campo interior, primeiramente pelos poros, né? Toda arrepiada, aquele calafrio gostoso, que são miríades de antenas sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indefinidas. Então, os poros são antenas. Os cabelos, os pelos que ficam eriçados são as antenas, aonde se capta, então, essa transmissão. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, então, entra pelos poros, apoia-se no centro do corpo espiritual, que funciona à guisa de condensador. Tudo é eletricidade, gente. Eletromagnético. Atinge de imediato os cabos do sistema nervoso, a desempenhar o papel de preciosas bobinas de indução, acumulando-se aí no átomo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores semelhantes a milagrosos teclados de eletroímãs. É assim que chega. A ideia de Clementino chega ao pensamento de Alcino. A ideia chega através do pensamento de Clementino. Assim, a ideia se forma, pelo pensamento ele emite. Vamos lá. Então, os teclados de eletroímãs ligados uns aos outros, em cujos fulcros dinâmicos se processam as ações e reações mentais que determinam vibrações criativas através do pensamento e da palavra, considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora e a boca por valioso alto-falante. Então chega, né, com isso que ele falou, através dos plexos, aí vai pelo sistema nervoso, vai lá no cérebro, né, e ali então temos os condensadores, aquilo tudo é o processo da mediunidade, é isso aí. Né? Ó, colocou aí Livro dos Médios, questão 164. Então é assim que acontece. Vamos lembrar o que é indução? Eu quando li isso aqui, gente, indução, e eu já fiz um estudo aqui no outro. Então eu peguei aqui um dicionário de filosofia espírita do Palhano Júnior, que ele fala para nós o seguinte, que indução, ação exercida por um campo magnético sobre outro campo situado em sua esfera de influência, como a ação magnética exercida por um ímã sobre objetos suscetíveis à sua influência. Assim, também uma vontade que encontra uma outra simpática e similar, e que lhe é inferior, pode direto ou indiretamente influenciar por indução. Influência mental, indução mental, é assim que funciona. Indução, Clementino mais, Silva menos, e aquilo então passa de um para o outro. Vamos ler aqui de novo quando fala em indução. É nesse texto aqui que ele fala sobre a emissão mental de Clementino. Enfim, acho que vocês têm um livro aí, depois vocês veem. Que é isso, né? Tem mais, praça que tem menos, que aqui tudo é em prol do trabalho. Isso é muito lindo, gente, esse processo aqui da mediunidade, essa questão, essa comunhão, né? Nesse caso aqui, com o benfeitor espiritual, né? Então, vai ali, mas o processo é da mediunidade. Continua, então, o André para nós. Então, o encéfalo, poderosa estação emissora e receptora, que a gente emite e recebe.
que nós também emitimos. Né? Nós também emitimos. Nesse caso aqui, o Silvio está recebendo. E a boca, então, é o alto-falante do rádio. Vai falando. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos, dos pés, impressões dos sentidos, dos órgãos, que trabalham na afeição de guindastes e condutores, transformadores e analistas sob o comando direto da mente. Comando direto. Está lá, pertinho do espírito. Então, meus irmãos, então, às vezes não é fala, às vezes a questão do pensamento que chega do espírito, o médium não fala, mas ele sente a mão, o pé, os sentidos, os órgãos. Né? É assim que funciona. Então, guindaste, condutor, transformador, tudo para que o fenômeno mediúnico aconteça. Continua então, André. Vocês estão, tá tudo bem aí, gente? Eu no livro dos médiuns, tem tanto livro aqui do meu lado, no livro dos médiuns não está aqui. A elucidação não podia ser mais simples, contudo oferecia oportunidade a mais amplas indagações. Aí, olha, André vai perguntar aqui, temos então aqui a técnica do próprio pensamento? Ele pergunta, mas então é assim que funciona também eu para comigo? O próprio pensamento meu? Assim é, né, o pensamento do outro, né? Do outro. Comunicação entre o espírito, o desencarnado, com o encarnado. É assim que funciona. Aí pergunta, então, o meu próprio pensamento é assim que funciona? Passa pelas mãos, pelos pés, vai pelo cérebro físico. É assim que funciona? O que Aldo vai dizer para ele? Não tanto, adiantou o interlocutor. O pensamento que nos é exclusivo flui incessantemente do nosso campo cerebral, não vem de fora. Não entra pelas antenas, não é assim. É incessantemente do nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas que nos são particulares. Usamos normalmente acionando os recursos de que dispomos. Esse é o nosso. Tá? Aí não será, porém, quem vai perguntar é Hilário, não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que se nos incorpora à cabeça? Ponderou meu colega intrigado. É fácil, né? Não será, porém, fácil distinguir quando o pensamento é meu, né, criação mental minha, né, ou aquela que nos chega, nos incorpora à cabeça, que vem de fora, que vem pelas antenas, né, que chega no plexo, que sobe para o cérebro e que volta e eu falo, no médico, ou eu sinto, ou eu escuto. Né? Como é que é isso? Ou a mão vai escrever? Como é que é isso? Às vezes a gente se confunde, né, Vera? Muito sutil. Aí olha o que Aldo vai dizer para ele, ó. Sua afirmativa carece de base, né, exclamou o assistente. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança. De vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência. O nosso pensamento. Conhecemos o nosso pensamento? É a pergunta que eu faço. Conhece o próprio pensamento? Bom, o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, que com certeza não é a frequência do diretor espiritual, do guia espiritual, não é. Né? Certo grau de frequência. Concretizar-se em nossa maneira especial de atenção. Então, esse grau de frequência, ele se concretiza, se materializa na nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos, dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Aí você sabe, isso é coisa da Ângela, isso é coisa da Verinha, isso é coisa de Elô. Que é a maneira como Elô se expressa, é a maneira como a Vera se expressa. Tá? Então, é isso aí. Então, esse grau de frequência se concretiza de uma maneira especial, própria, nos identifica, hábito, ponto de vista, modos que nos são peculiares. E bem-humorado comentou, a liçãozinha que Aldo está dando para nós aqui. Em assuntos dessa ordem é imprescindível muito cuidado no julgar, porque enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, quando a gente se preocupa só com aqui, ó,
possuímos uma vida mental quase sempre parasitária. De vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é próprio, a gente oculta a nossa e refletimos. Passamos então aqui, ocultamos a onda de pensamento próprio para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos. Olha, gente, que situação. Que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia, as opiniões dos afeiçoados que constituem massa de acomodação, com menor esforço. A gente não quer nem pensar, a gente copia o modo do outro. Está na moda usar, enfim, tudo é enfim. Enfim quer dizer tudo. Está na moda. Enfim. Ponto, vírgula, só o verbo. Então é isso aqui, ó. A gente economiza até o nosso próprio pensamento, porque a gente, como não conhece ele, acha que somos nós que estamos produzindo aquela matéria mental e não é verdade. Esse parágrafo aqui é para pensar mesmo, hein? Basta, no entanto, olha o que ele coloca para nós. Nos afeiçoemos aos exercícios de meditação, ao estudo edificante e ao ato de discernir, para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento. Ou seja, discernir. Vamos olhar agora aqui. Discernir. Posso dizer no dicionário. Conhecer distintamente, saber distinguir. Distinguir, discernir. Para compreendermos onde se nos situa a faixa do pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assinalar. O ato da meditação, o ato da reflexão, o ato de fazer um silêncio interior, né? Fazer aquela leitura do Evangelho, fazer aquela prece, se permitir encontrar consigo mesmo, faz com que a gente conheça o que a gente está pensando. A ideia que vem é nossa. Se você não conhece o seu próprio pensamento, como é que você vai saber que o pensamento que está ali, né, junto com o seu ali, sintonizado, é do outro? Você pensa que é seu. Está falando um monte de coisa. Vamos continuar? Ou vocês querem falar alguma coisa, colocar alguma coisa na área de texto? Enfim. Meu irmão, o estudo é muito bom. E lá, vou continuar então, já que ninguém quer falar nada, está todo mundo pensando, graças a Deus, né? Hilário pensou alguns instantes e, estampando na fisionomia o contentamento de quem fizer importante descoberta, falou satisfeito. Se o Hilário descobriu, imagina nós, né? Falou satisfeito. Agora, percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade como nos dramas cotidianos. E agora já fala do outro lado, né? Nos dramas cotidianos. Estamos permitindo, dando passividade, né, a pensamentos alheios, estamos veiculando o pensamento alheio, botando a boca, o alto-falante, né, permitindo que o pensamento alheio se materialize através de nós. Quanta discórdia! Somos muito. Por isso, nós temos nos poros antenas. Nos poros. Miríades de antenas. Aí continua Aulos aqui, ó. Sim, acentuou o orientador. Agora preocupado com o tempo que a nossa palestração consumia. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. Cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza.
Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos a oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos por vezes irresistíveis. Essa influência dos espíritos na vida corporal de tal maneira que são eles que nos influenciam. E a 285, né? O livro dos espíritos está aqui. Deixa eu pegar aqui para a gente ver. Vou acabar de ler o texto então. Espera aí, gente, aqui, ó. Então, na verdade, essa da tentação, né, gente? A tentação irradia de nós. A tentação irradia de nós, captando então os elementos que são semelhantes e tecendo assim ao redor de nossa alma espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. A gente tem que trabalhar muito, gente, é vigiar e orar, vigiar. Vigilância e oração. Então vamos lá. 225 é aquela pergunta. Não é 225, não. 225 é a cidade por si só um sinal de inferioridade. É aquela, oh meu Deus. 285 é aquela que influencia os espíritos de nossas. Não são essas duas, não. Mas só aquela pergunta influência dos espíritos da nossa vida corporal. Livro dos Médicos, ela colocou. 225 e 285. Na verdade, então, ó, temos culpa no cartório? Claro que sim. 459, justamente. 459. Vamos ver aqui. Vamos ler aqui. Os espíritos influem nos nossos pensamentos, nas nossas ações, sobre esse aspecto. Sobre esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que nos dirigem. A 460, a seguinte assim, ó. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? A pergunta de Kardec aos espíritos. Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos chegam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e com frequência muito contrários uns aos outros. Pois bem, há sempre pensamentos vossos e nossos. É o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. E a 461, como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, fala os espíritos para nós, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro impulso. De resto, não há para vós grande interesse em estabelecer essa distinção. E frequentemente é útil não saber fazê-la. O homem age mais livremente, Se se decide pelo bem, vou ler de novo. O homem age mais livremente. Se decide pelo bem, ele o faz voluntariamente. Se toma mau caminho, só terá mais responsabilidade. Então, ó, pensamento completinho, presta atenção. Porque somos nós que irradiamos, olha só. O que o Espírito fala para nós aqui? A tentação é um fio de força viva a irradiar de nós. E esse fio é que capta os elementos que lhes são semelhantes. Tece ao redor de nós uma espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. Isso é a tentação. Não é o outro, somos nós mesmos. Nós mesmos. Nossa. Então, meus irmãos, graças a Deus, né? Nós temos os benfeitores espirituais, temos que conhecer o pensamento do benfeitor espiritual, porque eles nos ajudam muito. Meu Deus, olha, mas são nos mínimos detalhes. Estão sempre nos alertando, pensa melhor, presta atenção, né? Olha o pensamento, se prepara melhor, né? Mas nós ainda somos assim um pouquinho complicados. Porém, não nos esqueçamos
que todos estamos no processo evolutivo. Estamos aprendendo, assimilando tudo, a tal esponjinha que acontece com as crianças, né? Esses reencarnantes, esses jovenzinhos que estão conosco, nós também, espíritos imortais, estamos aí aprendendo tudo. Então, já que de tal maneira, em alguns casos, nos influenciam, vamos ver quem é que está nos influenciando, né? Quem é que está? Que tipo de pensamento eu estou recebendo? Que tipo de influência? Que tipo de sugestão? É uma sugestão boa? É bom? Está me ajudando? Está ajudando em torno de mim? Está me incentivando para que eu cresça do ponto de vista moral? Ou está junto comigo assim, você está cansada hoje? Não vai não. Fica em casa, vai preguicinha boa, né? Isso aí, vamos abrir, abre os olhos, os ouvidos, né? Presta atenção quem é que você está, com quem que você está sintonizado. Olha que tipo de afinidade tens com esse irmão, para que você possa sair daquilo e ajudar a ele também, ajudar ao irmão, né? Aí lembra que você fala, nós temos um irmão que está desencarnado. Paulo dizia assim, quando eu estou bem, eu vou ao centro. Quando eu estou mal, estou com dificuldade, não saio de lá. Né, Verinha? Não falto, fico internado. Na dificuldade, a gente fica internado. Vamos juntos, vamos lá nos fortalecer, nos esclarecer. Vamos receber aí, né, a espiritualidade amiga, todo esse envolvimento amoroso. Vamos aproveitar aquele ambiente fantástico. Como é esse ambiente nosso, né? Virtual, preparado pelos espíritos trabalhadores da divulgação doutrinária. Nós temos que estar aqui, né, com essa certeza, né, meus irmãos? A equipe de Caibachuta sempre presente. Então, meus amigos, olha, acabamos o estudo. Mais alguma dúvida, qualquer coisa, semana que vem tem mais. Passa rápido, amigo. O assunto é fascinante, né, mediunidade? Mediunidade está em nós, como está a respiração, como está tudo em nós. Mediunidade está em nós. E esse estudo fala isso para nós, está na boca, está no braço, na perna. Estamos aí, tudo em nós. E é tão bom, né? Eu adoro esse negócio. Graças a Deus. Graças a Deus eu aceitei, pedi, foi aceito. Estamos aí, né? Nos esforçando, todos nós. Quem é que vai fazer a prece? Quem vai subir? Passando para você. Alô, beijo, Céia. Céia Machado está aí, Lima. Obrigada. Boa noite a todos. Vocês me ouvem? Eu estava lembrando, né, Ângela, a Verusca, a gente estava na reunião lá do Joaquim, naquele último encontro lá no Celso, quando ele falou, né, da questão dele se resguardar, né, dele fazer como se fosse um jejum para esses dias de trabalho. Porque a gente sabe que justamente nesses dias, né, que a gente vai trabalhar é que tem os nossos ataques, né? Cada um é para enfraquejar mesmo, para enfraquecer. E é justamente nessa hora que eu falo assim, quando começa a bater o desânimo, eu falo assim, vamos embora, vamos juntos, né? Vamos lá fortalecer, se esclarecer, estudar um pouquinho. E não dou mole não, porque se a gente der uma brechinha, a gente sabe que somos muito influenciados, como o Rogério colocou, né, no Livro dos Espíritos fala. Então a gente tem que ficar atento mesmo a essas pequenas brechas, né? Hoje dá aquela dorzinha, aí o tempo está assim, aí dá aquela preguicinha e a gente vai deixando, né? E com isso a pequena brecha de repente se torna um baita buraco. Então a gente tem que estar atento mesmo, né? Poxa, um rombaço. Então a gente tem que estar ali vigilante mesmo, orando, firme no propósito, né? Porque a gente persistindo, como fala, a gente acaba conquistando e aí vamos, né? Sempre confiante e lembrando que somos responsáveis pelas brechas que nós mesmos abrimos e alimentamos, né? Então, Ângela, obrigada. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por esses esclarecimentos que André Luiz sempre nos traz, né? Fazendo com que a gente vá cada vez mais
tendo esse conhecimento, vendo essa nossa responsabilidade, nos tornando assim, saindo daquela imaturidade, né, vendo o nosso comprometimento e principalmente, né, lembrando que desses sentimentos, como falou ali no final, tão negativos que às vezes trazemos da raiva, da mágoa, inveja, tantos outros, né, ficam impregnados em nós. E quando eles saem, ficam aí, rodeando a psicosfera, dando trabalho ainda mais para a espiritualidade. Então que nós possamos assim estar atentos, vigilantes, para que os sentimentos que nós liberemos, né, nessa nossa psicosfera, sejam pensamentos bons, sentimentos bons. Lembrando aqui na Rádio Rio de Janeiro, quando fala que a palavra é como se fosse uma flecha lançada. A palavra falada é uma flecha lançada. Então que a gente lembre da flechinha do Cupido, que ela leve amor, que ela leve tranquilidade, assim também como o pensamento e o sentimento. Jesus nos envolva, nos fortaleça, amigos espirituais, muito obrigada pelo estudo desta noite e pedimos então, Pai querido, a Tua permissão para encerrarmos a nossa atividade da noite, o estudo do livro nos domínios da mediunidade. Que nós agora, cada um de nós, possa assim repousar esse corpo físico, mas continuarmos assim nos esclarecendo um pouquinho mais, né, tirando assim um pouco das nossas dúvidas, nas esferas espirituais também. Obrigada. Encerramos então o nosso estudo com a Tua bênção, Pai querido. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos bons amigos espirituais que nos envolvem hoje e sempre. Que assim seja.